Olá, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Aqueles que são cristãos e aqueles que não são, com boas-vindas de salvação. Quero avisar para você, primeiramente, que esse canal foi mudado o nome, né? Agora é Yeshua, está voltando. E o nome do Instagram é o mesmo nome do canal, certo? Yeshua está voltando, esse é o novo nome do canal. Peço a você que ainda não se inscreveu, para você se inscrever ativando o sininho, certo? Para que o YouTube venha entender que você quer receber as notificações de vídeo, quer receber outros vídeos. Eu peço também que você divulgue esse canal para o máximo de pessoas, para que eles conheçam o nosso trabalho, que é um trabalho sério, é um trabalho evangelístico, tá certo? Eu quero avisar para você também que eu tenho uma página no Facebook também com o mesmo nome do canal, e Yeshua está voltando. É só você ir no meu Facebook, tá certo? Cleidson Panred Melo. E você vê lá na página Yeshua está voltando, que é a página que eu sou administrador, junto com o irmão Daniel Abreu, né? É o mesmo nome deste canal e o mesmo nome do Instagram. E ali você vai receber várias mensagens da parte do Senhor, você vai receber estudos também, tá certo? Quero avisar você que tem o objetivo desse canal, me ajude a chegar a 100 inscritos, porque se eu chegar a 100 inscritos nesse canal, eu vou estar falando do meu testemunho, né? Como é que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, né? O que fez, o que aconteceu para que eu viesse, né? Aceitá-lo, o que aconteceu comigo, né? Eu vou contar o testemunho caso eu chegue a 100 inscritos, tá certo? Esse desafio eu até divulguei no final do ano. Eu quero agradecer aqui quem já se inscreveu nesse canal, tá certo? Quem não se inscreveu, eu peço novamente que se inscreva. Hoje eu vou estar abordando um estudo sobre, pouco polêmico, né? Se a congregação cristã no Brasil ela é uma seita. E aqui, como eu estou falando nesse momento, eu vou abordar, né, pontos, se ela é uma seita, se ela é um ministério sério, e aí você vai descobrir através desse estudo se ela é uma seita ou não. Vamos lá. A congregação cristã no Brasil foi fundada pelo missionário Luiz Francesco. Ele era pentecostal, residia em Chicago, nos Estados Unidos. Dedicou-se a um trabalho de evangelismo, promovendo diversas conferências em várias cidades, em todos os lugares por onde passava, pregando o evangelho, e seus seguidores abriram e mantiveram casas de oração. Todos os italianos tinham grande consideração por ele e por seu trabalho, e por sua vida íntegra. Ele viajou para Buenos Aires, juntamente com seus amigos Guglielmo Lombardi e Lúcia Menria. Abriu lá uma casa de oração. Em 1910, foram para São Paulo fazer trabalho de evangelismo, principalmente entre os imigrantes italianos, nascendo então a Congregação Cristã no Brasil. Em seguida, Francesco foi para o norte do Paraná, onde deixou seguidores. Apesar da perseguição, Francescon voltou aos Estados Unidos e retomou várias vezes ao Brasil, com a finalidade de supervisionar o trabalho que tinha iniciado. Atualmente, o templo sede está localizado em São Paulo, no Brás, com capacidade para 4.000 pessoas. A congregação mantém relatos com o número de batismos e casas de oração estabelecidas, e de acordo com relatórios, mais de 1 milhão de pessoas já foram batizadas, e que mantém quase 8.000 de casas de orações, principalmente em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora, até aqui, né? Até aqui podemos ver na introdução que parece um ministério sério, né? Parece um ministério que foi fundado por Luiz Francesco, você viu aqui. Luiz Francesco conheceu Lombardi, conheceu Guglielmo e Lúcia Menria, né?
e abriu várias casas de oração. Abriu um em São Paulo, em 1910, fez trabalhos evangelísticos, né? Teve imigrantes italianos também. Aí Francescon foi para o Paraná e deixou outros seguidores em mesmo meio à perseguição. E a sede atualmente fica localizada no Brás. E tem 8.000 casas de oração espalhadas no Rio, em São Paulo e em outros lugares, né? Agora, o que nós devemos entender é se ela é uma igreja séria ou ela é uma seita. Vamos entender. Preste atenção nos pontos para ser analisados. Ao se ler os artigos da fé da Congregação Cristã no Brasil, percebe que no momento não havia nada de herético com o grupo. Entretanto, com o passar do tempo, a maioria dos propagadores do movimento não prega o que o fundador escreveu. E em seus artigos de fé, isso deve-se à falta de instrução e de conhecimento bíblico, pois os membros dessa seita são incentivados quanto ao estudo bíblico e teológico. Com isso, as ideias pregadas pelos membros são completamente diferentes de Luiz Francescon. São ideias antibíblicas, anticristãs e heréticas, embora haja pessoas dentro da congregação que não acreditam nas grandes heresias pregadas pela seita, sendo pessoas comprometidas com o reino de Deus. Preste atenção. Aqui, o estudo já vai identificando, né, que ela pode ser sim uma seita, porque ela não obedece aos requisitos do seu fundador, que foram os requisitos fundamentados na doutrina bíblica e cristã. Pelo contrário, ele faz coisas antibíblicas. E dessas coisas antibíblicas, uma delas nós vamos analisar com muito cuidado. Vamos lá. Primeiro ponto que é antibíblico. Ela é um ministério que tem um orgulho religioso. Uma das características dessa seita é a afirmação que só a igreja deles está certa, caracterizando a igreja como um grupo sectário orgulhoso que despreza e critica outras igrejas. A Congregação Cristã no Brasil, como tantas outras, acredita que só eles estão certos. Só eles são salvos, afirma também que as demais igrejas evangélicas pregam mentiras e que não há salvação para aquele que não é batizado na Congregação Cristã no Brasil. Preste atenção. Eles acreditam que se você não faz parte desse ministério, você não pode ser salvo. E isso é um erro. Porque a salvação ela não vem através de obras. Jesus deixou bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação vem pela graça, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça manifestada em Jesus, não manifestada em homens. A graça redentora de Jesus Cristo. Então, ele diz, se você não faz parte desse ministério, se você não se congrega nesse ministério, se você não é adepto, então você não pode ser salvo. Isso é uma heresia. Veja bem, é uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 6, versículo 4, que homens desta maneira são orgulhosos e ignorantes. Entendeu? Abandona a simplicidade da fé cristã. Então isso é algo herético. Eles dizem que só eles estão certos. Então está errado. Isso é algo errado. Isso é um equívoco. Nenhum ministério pode dizer, só o meu ministério aqui é o certo, os outros são errados. Só o meu ministério leva a salvação, os outros não. Isso já é uma forma de seita. Não se pode dizer que só o ministério só leva a salvação. Porque eu quero deixar aqui bem claro para você nesse canal. Não defendo placa de igreja. Eu não defendo placa de igreja. Primeiro,
Assembleanos vão ser salvos, Deus e amor vai ser salvos. Outros ministérios vão ser salvos, seja você pentecostal, tradicional, entendeu? Não importa. Importa você obedecer e praticar as palavras de Cristo, de Yeshua. Não as palavras de homens, mas de Jesus Cristo. Você precisa praticar a Bíblia, praticar o que está escrito, as Escrituras. Então, no reino de Deus, vai ter muitos cristãos salvos. Vai ter assembleano lá, vai ter da Deus e Amor lá, da Deus e Espírito lá, e de vários outros ministérios. Né? Não quero adentrar muito esses assuntos alegóricos, mas quer dizer para você que, e eles afirmar que só eles estão certos, eles já erram nesse ponto. Vamos aqui o segundo item. O rebatismo em nome de Jesus. Vamos lá. Preste atenção. Os adébitos da congregação rebatizam aquele que vem de outra igreja, afirmando que ele não foi batizado em nome de Jesus. Afirmam que Pedro recebeu uma nova revelação no dia de Pentecostes. E, obviamente, essa explicação dada por eles é absurda, visto que Jesus não seria capaz de mudar a posição sobre esse assunto, a respeito que se manifestou pouco dia antes. Além disso, o sentido do texto de Atos 2,38 é seja batizado sobre o nome de Jesus. Ou seja, significa que os judeus, a quem a mensagem foi dirigida naquele momento, repousaria sua esperança e a confiança na autoridade messiânica. A literatura primitiva, tanto do primeiro século quanto do segundo, testemunha clara que a igreja sempre manteve a ordenação de Jesus, em Mateus 28,19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns exemplos desse é o didático, chamado de ensino dos 12. Dos 12 apóstolos, escrito no começo do segundo século. No capítulo 7 é um manual a respeito do batismo, onde se afirma claramente que a igreja primitiva batizava em nome da Trindade, como Jesus ensinou em Mateus 28,19. Rebatizar alguém nunca foi prática da igreja cristã. Não há em o Novo Testamento nem história de igreja cristã registro de rebatismo ou feito comprovado pelo ramo oficial e tradicional da igreja. Quem sempre rebatizou foram os grupos sectários e heréticos, com os montanhistas donatistas, como nunca a igreja oficial. O único caso de rebatismo é encontrado em Atos 19, mas foram rebatizados, pois haviam sido batizados com o batismo de João, que possui o significado de pontos diferentes do batismo cristão, instituído por Jesus, momentos antes de subir às alturas. A Bíblia é clara. Uma só fé e um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. A do mais, a circuncisão é um ato de repetição. Na antiga aliança, por analogia, e serve de preceitos para o batismo da nova aliança, visto que o batismo cristão é paralelo da circuncisão judaica, segundo se aprende em Colossenses capítulo 2, 11 e 12. Preste atenção. Rebatismo. Eles acreditam que se você for de outra denominação e você vai para lá, ele diz que seu batismo não serve. O seu batismo é nulo e rebatiza você novamente. Ou seja, isso é antibíblico. Você viu bem que eu deixei aqui bem claro, Efésios capítulo 4, versículo 5. Há uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Eles misturam Atos capítulo 19 com Atos capítulo 2 e 38. Atos capítulo 19, o batismo ali é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. O batismo de Atos 2 e 38 não é o mesmo batismo de Atos 19. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 19, que eram 12 varões que eram batizados no batismo de João. Perguntaram para eles se eles conheciam o batismo do Espírito Santo. Nós nunca sabemos que existe esse batismo. Nós somos batizados no batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo impôs a mão sobre aqueles 12 varões, eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Ou seja, o batismo de Atos capítulo 19 é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Não é o rebatismo. Entendeu? O rebatismo nas águas não existe.
Isso é uma evidência antibíblica. Se você foi batizado nas águas para a imersão de pecados, é só um batismo, não dois. Então todo ministério que rebatiza novamente aquele que já foi batizado é uma seita. Isso é herético. Isso não é bíblico. Isso não é certo. Então o que é que você entende desse segundo ponto? Que eles entendem a forma de rebatizar de forma errada. Ou seja, o batismo de Atos 19, como eu estou explicando, é o batismo com o Espírito Santo. Ou no Espírito Santo. Não é o mesmo batismo que Cristo falou para os discípulos. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele batismo é batismo de imersão. Não é o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Há uma controvérsia muito grande no que eles entendem. E o que é interessante é que nenhum registro da congregação cristã no Brasil, os antigos registros, foi registrado um rebatismo. Luiz Francesco era um homem sério, um homem que pregava o evangelho, um homem que ganhava almas, um homem que fazia a vontade de Deus. Um homem vivia em comunhão com o Senhor Jesus em santidade, mas ele jamais ensinou que os membros ou adeptos desse movimento fossem rebatizados. Não. Quem ensinou isso foi outras pessoas que chegaram nesse ministério e transformaram ela, infelizmente, nessa confusão. Vamos para o terceiro tópico. Eles são proselitistas. Ou seja, o que é um proselitismo? Um proselitismo é que eles não evangelizam ninguém. Eles querem evangelizar outras pessoas de outros ministérios. Ou seja, eles querem pescar de aquário. Como diz o ditado, ditado no meio cristão. Eles querem pescar de aquário. Por exemplo, você que é assembleano, eu não posso te evangelizar para você ir para o meu ministério. Isso é pescar de aquário. Você que é da Deus e Amor, eu não posso te evangelizar para você passar para o ministério, ou você que é de outro ministério. Não é isso? Então, isso é uma forma errada. E eles dizem outra coisa. Ele diz que você tem que ir para lá, porque lá é o único que é certo. Então, já começa errado. Eu quero deixar aqui bem claro. Quem evangeliza dessa forma são outras seitas. São os TJs, certo? Os TJs, Adventistas do Sétimo Dia. Os mormons são seitas, né? E a Cristã do Brasil faz a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa, faz o mesmo sentido. Injeta o veneno do fanatismo naqueles que não conhecem a verdade, para conseguir o seu objetivo. Os adeptos dessa seita são capazes de usar métodos mundanos, ou seja, a defamação, a calúnia, defamar o ministério, caluniar, vários tipos de sentido para que você venha fazer parte de lá. Ou seja, isso é errado. Aqui nós vemos mais um erro desse ministério. Vamos para outro tópico. O outro tópico é sonhos e revelações em vez da Bíblia. Os adeptos da congregação cristã no Brasil vivem de sentimentos, por tudo que fazem dentro ou fora do templo, atribuem o fato de serem sentidos pelo Espírito. Agem dessa forma, como se fossem robôs nas mãos de Deus. Afirmam também ser desnecessário o estudo das Escrituras e de assuntos religiosos, apelando para revelações particulares. Eles usam sonhos, revelações e sentimentos para defender suas práticas e seus pontos de vista, através de versículos descontextuados, enganando os ingênuos e de pouco conhecimento. Jesus afirmou que haveriam falsos cristos, falsos profetas,
que fariam sinais para enganar muita gente. Mateus 24 e 24. Ademais, se recebe todas as revelações necessárias por sonhos, revelações e sentimentos, desprezando assim o estudo, porque o uso de Bíblias traduzidas para português foi por estudiosos das igrejas tradicionais. Por que então não possui uma versão bíblica baseada em suas experiências? A única regra prática da fé do cristão deve ser a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Nunca deve confiar em sonhos, revelações ou sentimentos, pois enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Jeremias 19 e 9. Ou 17 e 9. Os que são guiados por sonhos e revelações são levados de um lado para outro, pois várias pessoas afirmando ter sentido revelações especiais, revelações essas contradições possíveis. Presta atenção. Eles acreditam mais em sonhos e revelações do que a própria Bíblia. E isso é outro ponto errado desse ministério. Se eu tiver que acreditar em sonhos e revelação ao invés das escrituras, é claro que eu vou ficar com as escrituras. Um sonho quer dizer bem claro para você. Eu creio em sonhos, eu creio em revelações, mas um sonho ele tem que ter baseamento bíblico. Um sonho tem que ter base bíblica. Um sonho não pode ser um sonho comum. Como eu deixei aqui bem claro em outros vídeos no canal, eu tive sonhos. Né? Eu tive sonhos, vejo que tem sonho que está acontecendo, já outro sonho, eu não sei, se for da vontade de Deus vai acontecer, senão não acontece. Mas eu não acredito totalmente nisso, eu não deposito a minha fé totalmente nisso, porque a minha regra de fé é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Então o problema deles é que eles acreditam em sonhos, acreditam em revelações. E outra coisa, ele diz que você não precisa entender a Bíblia você não precisa estudar a Bíblia, no caso, para entender. Você aprende ela só. É claro que a Bíblia interpreta pela própria Bíblia, né? O pastor Carlos Cardoso até me ensinou isso. A Bíblia interpreta pela própria Bíblia. As Escrituras se interpretam por elas mesmas. Só que texto sem contexto é pretexto. É algo antibíblico. Todo texto tem seu contexto. Para você analisar, para você entender, para você observar e descobrir se o que a pessoa está falando veio ou não da parte de Deus. Então, eles têm esse problema muito grande. De dizer que você não precisa estudar a Bíblia. Se eu dizer para você que você não precisa estudar a Bíblia, é a mesma coisa de eu dizer para você que você não precisa fazer teologia, você não precisa... Então isso é antibíblico. Né? Isso é algo antibíblico. Que a teologia, ela nos ensina a conhecer mais as Escrituras Sagradas. É claro que eu não estou dizendo que quem não tem teologia não conhece a Bíblia, não. Não estou entrando por esse ponto. Eu só estou dizendo que é necessário colocar toda a minha confiança na palavra de Deus, não em sonhos e revelações. Falsos profetas como Ellen White, Joseph Smith, Reverendo Moore e outros afirmaram que tiveram revelações e andam fora da palavra de Deus. Viu? Ellen White, criadora da seita dos TJ, dos Testemunhos de Jeová, diz que teve revelações para criar aquela seita. Joseph Smith, dos Mormons também, outra seita, e o Reverendo Moore. Não, Joseph Smith, da Adventista, desculpa, e o Reverendo Moore, dos Mormons. Ou seja, 3 pessoas que são uma falsa profetisa e outros 2 falsos profetas, que acreditavam que seus sonhos, suas revelações estavam corretas. Ellen White botou data da volta de Jesus e errou. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então por que eu vou acreditar em datas? Por que eu vou ficar acreditando em data? Eu quero dizer para você bem claro, muito cuidado com o que você escuta também. Porque tem coisas que é fora das Escrituras. Então você tem que ter muito cuidado. Tem pessoas aí dando data que Jesus vai voltar
agora em 2020. Então você tem que ter cuidado, porque isso não é verdade. Essa pessoa vai se dar mal. Essa pessoa já deu 2 datas do arrebatamento, não aconteceu, está dando uma terceira data. E o pior, eu fico admirado que o pior é que as pessoas continuam seguindo esse canal. O cara fica dando data do arrebatamento, já deu 2 datas, já errou, já está dando uma terceira data, e as pessoas estão seguindo ele, as pessoas estão buscando ele. Por quê? Porque falsos profetas enganam muitos. Então todos aqueles que distorcem a palavra de Deus, todos aqueles que distorcem as escrituras, todos aqueles que desfazem as escrituras, é um falso profeta. Ou aqueles que deixam de acreditar na Bíblia, é um falso profeta. Aqueles que dizem que o nome de Jesus é um nome pagão, que diz que o livro de João não é o livro correto de aceitar, nem o de Apocalipse, e existe 3 arrebatamentos, 2 arrebatamentos, é falso profeta, é prosélitos. Isso não tem cabimento, meus amados. Então, o nome desse canal é Yeshua está voltando, não para radicalizar, porque o nome de Jesus é Yeshua, não. Não é Jesus, é Yeshua, não. O nome de Jesus é Jesus em português. Em aramaico, Yeshua. Em hebraico, Yahshua. Yahshua. Mas isso não quer dizer que o nome de Jesus seja um nome herético. Não. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus foi comprovado, há relatos dentro do aramaico e dentro do grego, acharam pergaminhos que foram encontrados no Mar Vermelho, em tempos depois de Cristo, que os discípulos escreveram e compararam com as Escrituras, e é a mesma coisa. É o mesmo sentido. Então, não venha acreditar nessas coisas. E pessoas da data do arrebatamento, da data que Jesus vai voltar, essa pessoa que está dando data que Jesus vai voltar, ele errou 2 vezes, e agora está dando essa data de novo, uma pessoa ia se suicidando por causa disso, porque não aconteceu o arrebatamento, essa pessoa andou em desespero. Então você tem que ter cuidado, você tem que ter muito cuidado, porque Jesus deixou bem claro, aparecerão falsos profetas, falsos cristos, que enganarão, se for possível, os eleitos, escolhidos. E nós estamos em tempos finais. Vamos para mais um tópico. Além de tudo isso, os adeptos da congregação se esquecem que eles possuem a Bíblia em mãos hoje, porque homens se dedicaram ao estudo das letras, à cultura. Para traduzir a Bíblia para o nosso idioma, para traduzir é necessário estudar o grego, o aramaico, o hebraico e o português, com muita profundidade. O primeiro inário que eles usam em seus cultos contém hinos por grandes estudiosos que não pertenciam à congregação cristã no Brasil. Pertenciam à igreja metodista, batista, presbiteriana e luterana, por exemplo. É claro que Deus pode chamar uma pessoa sem estudo, sem muita cultura, para pregar o evangelho. Isso, entretanto, não impede que ela estude ou se prepare para proclamar a boa nova da salvação. Deus nos usa em nossas fraquezas e limitações, mas nunca a mente preguiçosa. Sabedoria ungida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus é uma bênção. A ignorância, ao contrário, leva a erros e a afirmações ridículas. A obra do Criador e criando absurdos e heresias. Então veja bem, como eu te falei, que para entender as escrituras é necessário estudar, você viu aqui, eu li bem, o hebraico, o grego e o aramaico. Como eu te falei, foram achados, escrito no caso, pergaminhos no aramaico e no grego da Bíblia Sagrada, foram escritos em papiros e foi achado
no Mar Mediterrâneo, escritos depois de Cristo. Compararam com a Bíblia. Se estava certo ou estava errado. E é a mesma coisa. Então esses que ficam defendendo, não, você não pode chamar o nome de Jesus, não. O nome de Jesus é Yahshua. O nome de Jesus é Yahoshua. O nome de Jesus é Yehoshua. Não é Jesus. É Yehoshua. É Yahoshua. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado com essa seita. Igual a Cristã do Brasil. Muito cuidado. Porque essas seitas querem desviar você da verdade. Querem desviar você da palavra de Deus. E usa até métodos mundanos, como a ignorância, como a arrogância, como a prepotência, como a soberba, para tentar arrastar você para lá. Então, outro tópico que identifica que a Cristã do Brasil é uma seita. É esse tópico, que eles acreditam em sonhos e revelações, mais do que as escrituras sagradas. E nós vamos ver aqui outro tópico fundamental. Salvação pelas obras. Os pregadores da congregação cristã no Brasil erram com doutrinas fundamentais, com a justificação da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Apesar dessa doutrina ser apresentada de uma forma correta e bíblica em seu credo oficial, o que acontece é que os adeptos dessa seita estão envolvidos pelo emocionante clima de revelações de forma tão acirrada e cega, que deixam apresentar a irmandade, a verdadeira crença da seita no seu começo. Determinados costumes orientais nos tempos bíblicos, como o ósculo santo, o uso de véu por parte das mulheres, são totalmente necessários para a salvação de uma pessoa. Afirmam também que quem não é batizado com batismo na congregação não será salvo jamais. Com isso estão pregando a salvação pelas obras. Estão dizendo que pessoas são justificadas pela observância dos costumes e práticas peculiares de sua igreja, negando a graça incondicional de Deus através da obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ensino, na verdade, é o maior problema da congregação cristã no Brasil, pois uma das marcas características de uma seita é a negação e deturpação da doutrina de justificação pela fé em Jesus Cristo, ensinado no Novo Testamento, sistematizado por Agostinho e revitalizado por reformadores como Lutero, Ziegler, e a mensagem foi pregada também por Luís Francesco. Outro fato que eles afirmam que não se pode ter certeza da salvação. Isso eu sugeri de buscar a salvação nas obras, certo ritual religioso da sua igreja. A Bíblia ensina que o cristão pode ter certeza da sua salvação. João 3, 16, 18, Romanos 8, 16, João 1, 12, 13, 1 João 5 e 13. Ou seja, eles acreditam, outro fato errado, que o que eles fazem de obras vai levar eles à salvação. Isso nega a salvação através de Jesus, a obra expiatória do Cordeiro de Deus. Isso é um erro. Isso é um erro grave. Toda seita acredita que se você fazer boas obras, você vai ser salvo. Mentira. E toda seita diz que você não tem certeza da sua salvação. Salvação só Deus sabe. Mentira também. Porque a Bíblia é bem clara que nós temos certeza da nossa salvação. Eu deixei aqui bem claro para você. Vou deixar aqui um versículo para você, em João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam Jesus forem feitos filhos de Deus. Ou seja, se eu recebi a Cristo, se eu obedeço as Escrituras, se eu pratico o Evangelho genuíno de Jesus, se eu vivo uma vida que agrada a Deus, se eu vivo separado do pecado, separado do mundo, se eu não faço a vontade da minha carne, se eu ando contra a contramão desse mundo, é claro que eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que um dia eu serei salvo. Então, toda seita acredita que não se pode ter certeza da salvação. Isso é mentira. Paulo disse, viver para mim é Cristo, morrer é lucro ou ganho.
Ou seja, ele tinha certeza que se ele partisse naquele momento, ele ia ser salvo. Então, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Você vê bem também em Filipenses 1:23, Atos 7:59 e Apocalipse 22:20. A certeza da salvação do cristão está no fato de que ela não depende de seus méritos, e dos méritos, sim dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Para finalizar esse estudo, outro fato importante, eles acreditam que a oração só serve só se for de joelhos. Olha que erro. Os seguidores da seita somente oram de joelhos, afirmando que Deus não ouve qualquer oração que se fizer. Usam o texto de Filipenses 2:10 para embalsamar tal ensinamento, errando mais uma vez na interpretação bíblica, pois o contexto da passagem mostra que o assunto não é a oração dos fiéis, mas sim um acontecimento no último dia, quando todos reconhecerão Jesus Cristo. A Bíblia fala de muitas pessoas que oraram em diversas posições e suas orações foram respondidas. Ou seja, oração não serve só se for de joelhos. Eles acreditam que sim. E eles usam Filipenses 2:10, sendo que o contexto não diz isso. O contexto fala que isso serve quando Jesus voltar. Todo joelho vai ter que se dobrar e vai reconhecer que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, para a glória do Deus Pai. Esse é o contexto. Eles lêem um texto embalsado nas suas teses, só que é errado. Preste atenção. Aqui tem 5 exemplos de pessoas que oraram diferentes e Deus ouviu. O rei Ezequias orou deitado e Deus ouviu a sua oração. Você vê bem em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 5. O publicano orou em pé e desceu justificado para casa. Lucas, capítulo 18, versículo 13 e 14. Jonas orou no ventre do peixe. Jonas, capítulo 2. Jesus orou em pé junto ao túmulo de Lázaro. Sua oração foi ouvida, não sendo pecado, portanto, orar em pé, como afirmam os seguidores dessa seita. João 11, versículo 41 e 42. Jesus também orou na cruz. Lucas 23, 34 e 42. Dizer que Deus não atende a oração de quem ora em pé ou quem não ora de joelhos está em pecado é contrariar a própria Bíblia. Você viu aqui 5 exemplos para finalizar. Finalizando esse estudo, está mais do que comprovado. Você fica nesse ministério se você quiser, mas